E aí, pessoal, vamos falar então agora sobre fonética, tá? O início do nosso programa, o início do nosso conteúdo programático para a prova da ESA, beleza? Ricardo Félix, professor de língua portuguesa, e a gente vai estar sempre junto aqui tratando sobre vários temas de língua portuguesa, de literatura e redação, beleza? Então vamos começar. Pessoal, primeiros conceitos sobre fonética. O primeiro básico de todos é o fonema, né? O que seria o fonema? Seria o som. O som, né, é a menor unidade sonora da língua, né? Aquele menor som possível, tá? Dentro de fonética, a gente vai estudar os sons, né? O primeiro conceito é fonema, o segundo conceito é letra, e letra seria o quê? Uma representação gráfica desses sons, tá bom? Quando eu tenho, por exemplo, uma palavra e eu tenho as letras que compõem essa palavra, às vezes uma letra ela não representa nenhum som, ela não representa nenhum fonema. Às vezes a mesma letra representa dois fonemas. E isso é muito importante para vocês. Por quê? Porque vocês vão ter que saber o quê? Número de letras e número de fonemas. Quantas letras e quantos fonemas tem a palavra? Pô, letra é muito tranquilo, né? Só contar letra por letra e acertou. Fonema, você às vezes vai ter um número maior do que o número de letras, o número de fonemas vai ser maior, às vezes vai ser menor do que o número de letras. E a gente vai entender por que isso acontece fazendo o quê? Uma coisa chamada transcrição fonética. O que vem a ser a transcrição fonética? É quando você tenta representar de maneira escrita aquilo que é o som. É como se você escrevesse a palavra como se fala. Entendeu? Mais ou menos isso. Olha o que eu peguei como exemplo aqui, a palavra casa. A palavra casa, ela tem quantas letras? Molezinha, né? 4 letras. Tranquilo, sem mistério. Vamos fazer essa transcrição fonética. Esse C aqui, eu vou botar o som que a gente pronuncia quando fala esse C nessa palavra. A gente fala K. Perceberam? Não fala K. K já é o K mais o A, para formar K. A gente aqui só está falando K, tá bom? Aí eu coloco o som do A, aí sim, forma K. Já o S, nessa palavra, o S entre vogais na língua portuguesa tem som de Z. Então aqui eu botei o Z para representar. E depois eu coloquei a letra A, que representa o fonema A também. Eu tenho casa, depois da transcrição fonética. Essas barras aqui, elas são usadas para separar os fonemas, tá bom? Mas olha que interessante, se você aqui, né, quando fez a transcrição fonética, não quis botar o K e botou um C mesmo, se você, em vez de botar o Z, botou um S, isso não vai ter importância, porque para o concurso, para a ESA, eles não querem saber que você faça a transcrição fonética, não vão te cobrar isso. Eles querem números, ou seja, número de letra e número de fonemas. Então, se você botou aqui um S mesmo, ou Z, para eles tanto faz. O que importa é que é um som só. O que eles vão cobrar de vocês não é a transcrição fonética bonitinha ao pé da letra. Até porque para fazer essa transcrição tem símbolos diferentes, o NH tem um símbolo próprio, o LH, o CH, então a gente vai ter algumas diferenças aí. Então não importa muito o que você escreve, o que importa é quantos sons você coloca, perceberam? E na palavra casa nós temos 4 letras e acabou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 fonemas, tá bom? Isso aqui acontece com a maioria das palavras, mas você acha que é isso que cai na prova? Não, isso aqui está muito mole. Eles dão uma dificultada. As dificuldades estão aqui, ó. A gente vai ver que pode haver uma variação entre o número de letras e fonemas. Olhem para essa palavra aqui. Santo. O S, S. O som está aqui. Quando você tem esse A e esse N, você não fala dois sons. Você não fala o A e depois o som do N. Você não fala santo. Não é assim que a gente fala. Quem fala santo é o pessoal de Angola, por exemplo. Lá eles falam assim, eles separam esses sons. Eles falam santo. Engraçado, né? A gente não, a gente fala santo. Então você junta esse A com esse N e só fala an. Então, na verdade, você tem o quê? 2 letras, mas representam quantos fonemas? Apenas um fonema. Estão entendendo isso? O T tem som de T, tá aqui, e o O tem som de O. Se a gente fosse ver ao pé da letra, né, a transcrição fonética ela vai variar de região para região. E como eu estou falando de um concurso que é a nível nacional e alunos de todos os lugares, estou falando aqui com o pessoal do Norte, do Nordeste, do Sul e temos falares diferentes no nosso país, então é por isso que eles não cobram transcrição fonética, né?
Porque no Sul, por exemplo, eles falam santo, eles respeitam esse O no final. Aqui no Rio a gente fala santo. Aqui no Rio a gente fala tomate. Perceberam a situação? Então, se a gente fosse fazer a transcrição fonética, seria diferente de uma transcrição fonética de Curitiba, por exemplo, onde eles falam tomate. Né? Eles falam não tome leite quente para não doer o dente da frente. E eles falam normal isso. O carioca já vem dente quente, né? Com esse chiado típico. Então, a gente está falando de sotaques. E essa diferença de sotaque não vai alterar em nada o número de fonemas. Então, eu posso falar para o Nordeste, posso falar para o Norte, posso falar para todo mundo que a regra é clara e é a mesma. Tá bom? Então, eu fiquei com quantas letras? Ó, 5 letras e 4 fonemas. Já ficou diferente. Agora já está o que geralmente eles costumam ficar cobrando. Já é uma diferença, tem que fazer mais umas contas aí. Você pode ter, às vezes, até uma diferença maior de 1, às vezes 2, 3, a diferença entre o número de letras e fonemas, dependendo da quantidade de dígrafos, que a gente vai ver daqui a pouco o que é dígrafo, tá bom? Estamos chegando lá. Olha para o próximo exemplo aqui, fixo. A palavra fixo, 4 letras, mas olha a transcrição fonética. F, mais I, fi. Olha o X, csi. Você fala fixo. Quando você fala essa letra X nessa palavra, ela tem som de csi, ou seja, é uma letra que tem 2 sons, representa 2 fonemas. Daí você vai ficar com o número de fonemas maior do que o número de letras, tá bom? Então, a palavra fixo. O nome disso aqui, tá, gente? Se alguém perguntar, é dífono. O que é um dífono? Dífono é quando você tem uma letra que representa 2 sons, ó, de 2 e fono de som, dífono, 2 sons. Isso só acontece com o X. E é em toda palavra? Não. Em algumas palavras o X vai ser dífono, em outras não. Em algumas palavras o X tem som de Z, como na palavra exame, por exemplo. Ele vai ser um dífono? Não, porque é só um som de Z. Às vezes tem som de S, em sintaxe, tá bom? Então, ele só vai ser dífono quando tiver som de xi, tipo infixo, táxi, tóxico e por aí vai, tá bom? Então, falamos aqui sobre transcrição fonética. Vamos falar agora sobre tonicidade, muito importante, galera, importantíssimo isso, porque em tonicidade a gente vai ver qual é a sílaba tônica da palavra. Isso vai valer para a gente classificar como oxítona, paroxítona, proparoxítona. Isso vai servir para a gente acentuar as palavras quando a gente for entrar em acentuação. Então, fiquem ligados que isso é muito importante. Conceito de tonicidade, primeiro que a gente vai ver é a sílaba tônica. E sílaba tônica é a sílaba que você pronuncia com mais força. Toda palavra só tem uma sílaba tônica. O que sobra, as outras sílabas, sempre são sílabas fracas, que a gente fala que são sílabas átonas. Tá bom? E nessa sílaba... senta aqui, já estava passando batido. Ó, a sílaba tônica, ela é pronunciada com mais força, a sílaba átona com menos força. E olha para cá, cabelo, por exemplo. Na palavra cabelo, você tem 3 sílabas, cabelo. E quem vai ser a sílaba tônica? Quando você já tem acento na palavra, beleza. Aquela sílaba acentuada sempre é a sílaba mais forte, sempre é a sílaba tônica. Mas quando você não tem acento, e aí, como é que você vai fazer? Em algumas palavras até eles tiram os acentos todos para você dizer qual é a sílaba tônica. Quer dizer, para você ter mais um trabalho. E como é que faz isso? Tem um método muito tranquilo, muito fácil, desenvolvido pela NASA para identificar a sílaba tônica das palavras, tá bom? E esse método qual é? É você acentuar cada uma das sílabas e ver como é que fica essa palavra com a sílaba acentuada. Você tem que pronunciar com aquele acento que você inventou lá. Então, por exemplo, cabelo, eu não sei qual é a sílaba tônica de cabelo. Será que é o K? Vamos ver, né, se é o K. Aí você vai fazer isso aqui, ó. E fala essa palavra agora, fala. Como é que fala isso? Do jeito que está escrito com acento. Você fala cabelo. Meu cabelo está despenteado, meu cabelo. É assim que a gente fala? Não é. Isso prova que essa sílaba que você tentou botar como tônica, ela não é tônica, porque ficou esquisito. Então você tira e você descobriu que não é aqui. Tá bom? Vamos tentar aqui no final. Como eu estou falando cabelo, é O, não é O, né? Então vou botar aqui acento aqui. Vou botar um acento circunflexo para fazer O, né? E como é que eu falo essa palavra agora aqui? Cabelo. Meu cabelo está despenteado. Não é assim que a gente fala também, perceberam? Então você tentou colocar como forte aqui, não deu certo. Aí quem que sobrou? Né? Essa aqui, ó. Vê se não é assim. Agora fala essa palavra. Cabelo. Olha como é que tá bem próximo do real. Cabelo. Pode forçar à vontade aqui. Cabelo. Com muita força. Vai ficar legal. Por quê?
Porque essa é a sílaba tônica da palavra. Se vocês fizerem isso, vocês nunca vão errar. Mas tem que fazer, não adianta bater com o olho, porque tem palavras que enganam, que você jura que ela é uma coisa e não é. Então, tem que ter esse trabalho de falar, tá? Não é só escrever o acento, não. É pronunciar aquilo para você ver como é que fica estranho, mas fica legal aqui. Tá bom? Então, aqui, ó, como é que eu vou classificar? Essa aqui é uma sílaba fraca, não é? Sílaba átona. Essa aqui também era fraca, não é? Sílaba átona. Essa aqui era forte, não é? Sílaba tônica. Perceberam? Então, a sílaba tônica da palavra cabelo é o B. Legal? Serve para qualquer palavra. Vamos seguir aqui agora? Sílabas subtônicas. O que são sílabas subtônicas? Elas não acontecem em qualquer palavra, não. A sílaba subtônica ela só acontece naquela palavra derivada. Uma palavra que se formou a partir de uma outra. Né? E só nessas palavras que você pode ter sílaba subtônica. Vamos ver o que é isso? Olhem para a palavra cafezinho. Cafezinho, tá aqui a palavra, né? Eu pergunto para vocês, quem é a sílaba tônica de cafezinho? Sílaba forte. Eu já separei em sílabas aqui, ó. Cafezinho. Quem é a sílaba que eu falo com mais força? Você vai fazer aqueles testes que eu já falei, né? Coloca um acento no A. Aí tenta falar, ó. Bota um acento no A, só para ver. Fala isso aqui. Um cafezinho. Olha, fica até estranho, né? Um cafezinho. Não tem nem como pronunciar isso, fica esquisito. Já viu que não é aqui. Você vai testando e você vai descobrir que a sílaba tônica da palavra cafezinho é o Z. Cafezinho. Pode forçar à vontade, ó. Cafezinho, cafezinho. Força bastante e você vai ver que fica legal aqui. Então, o Z é a sílaba tônica dessa palavra. Mas tudo bem. Mas alguém aqui ficou com vontade de botar como sílaba tônica o fé? Pode ter acontecido, é bem provável. Por quê? Porque a palavra cafezinho é derivada da palavra o quê? Café. E quem é a sílaba tônica na palavra café? O fé. Perceberam? Mas nessa palavra derivada, essa aqui é uma palavra derivada da palavra café, quem ficou como sílaba tônica foi o Z. Então essa sílaba que era tônica na palavra primitiva perdeu o seu posto. Ela não é mais a sílaba forte, porque o forte agora é o Z. Então essa sílaba que perdeu o seu posto, que já foi tônica, agora não é mais, ela é chamada de sílaba subtônica. Entenderam o que é uma sílaba subtônica? Só acontece nessas palavras derivadas. Elas eram primitivas, eram tônicas na primitiva e agora não são mais. E sobrou o quê? Ó, o K. Vai ser sílaba fraca, né? Átona. O nho, sílaba átona também. Perceberam como é que funciona? Isso por isso que você não pode botar, né? Às vezes a pessoa até faz isso aqui, ó, um cafezinho. Parece que é assim, mas tenta falar isso. Cafezinho. Não é assim que a gente fala um cafezinho. Perceberam como é que não fica bom? Aquele teste que eu passei para vocês é infalível. Tá bom, galera? Falamos de tonicidade. Agora que a gente falou de tonicidade, a gente já vai poder dizer se uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E isso quer dizer o quê? Vai depender da posição da sílaba tônica na palavra. Quando você tem a sílaba tônica, né, a sílaba forte, sendo a última da palavra, a gente diz que essa palavra é oxítona. Né? Quando a última é tônica. Olha o exemplo. Cipó. Sílaba tônica é o pó. Perceberam? Então, você vai contar última, aqui seria a penúltima, né? Mas a forte mesmo é a última. Então, cipó é uma palavra oxítona. Olhem para cá. Paroxítona quando a penúltima é tônica. Olha o exemplo. Corpo. Né? Quem é a sílaba forte? O cor. Então, última, penúltima. A penúltima é forte. Tá com dúvida? Faz aquele teste que eu botei, né? Bota um acento aqui para ver, ó. Bota um acento circunflexo ali e fala isso. Corpô. Tá com corpô dolorido. Não é assim que a gente fala, né, gente? A gente fala corpo. Então, você pode forçar à vontade no cor que vai ficar certo. Então, é uma palavra paroxítona. E a palavra proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é tônica. Olha o exemplo. Árvore. Então, você conta aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. A antepenúltima sílaba é a mais forte, então essa palavra é chamada de palavra proparoxítona. E isso é muito importante, tá? Principalmente para acentuação. Quando a gente for estudar acentuação, a gente vai estudar aqui as paroxítonas terminadas em X, as oxítonas terminadas em O e A. A gente vai ter que saber matar de cara se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Tá bom?
Mas ficou tranquilo? Belezinha? Aí você vai falar assim, pô, Félix, é muito mole, agora eu já sei tudo. Não sabe, não sabe, porque tem o pulo do gato. E qual é o pulo do gato? Existem palavras que a gente erra normalmente, que as pessoas falam de maneira errada, né? E a gente está no meio, a gente convive com as pessoas e acaba que a gente fica se contaminando e falando errado também. E nem sabe que está errado. Às vezes você vê a pessoa na televisão falando aquilo errado ali, ela não se preocupa com a pronúncia e você está pegando aquilo ali pensando que está certo, mas está errado. Então, eu fiz uma relação de palavras que são oxítonas, palavras que são paroxítonas e que são proparoxítonas também, tá? Então a gente vai ver, vocês vão gravar mesmo. Vocês vão olhar, vocês vão falar, é assim o jeito certo? É. Vocês já vão pronunciar agora comigo, já sabendo que elas são oxítonas. Então vocês já vão saber quem é a sílaba que vocês vão ter que botar força ali. Tá bom? E aí você fala, pô, Félix, mas por que essas palavras? Você inventou, você gosta de maltratar o aluno? Não é isso não. É porque essas palavras, elas caem com frequência. Sempre que tem questão de fonética, eles vão pegar as mesmas palavras. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que as pessoas erram. E eles querem testar o quê? O que você não sabe, não é o que você sabe. Então eles vão o quê? Na ferida ali, naquela coisinha que todo mundo erra. Vamos ver se a gente consegue pegar esse cara. Mas você não vai cair nessa, depois do que eu vou falar aqui. Como é que fala isso, gente? Ruim. O pessoal fala, é ruim, né? Aí bota força aqui. Mas a sílaba tônica não é o ru, é o in. Então o certo de falar não é ruim. O certo de falar é ruim. Olha a força que eu botei, ruim. Força no in, não força no ru. Tá bom? Aqui, como é que fala isso? Ureter. Não é ureter, né? A gente está falando, né, naquelas cânulas, daqueles tubinhos que ligam o rim à bexiga. Aqui o nome daquilo é o quê? Ureter e não uréter. Tá bom? Aqui, como é que a gente fala isso aqui? Esse prêmio é o prêmio Nobel. Prêmio Nobel de Literatura, um prêmio Nobel da Paz, um prêmio Nobel em Química, e não um prêmio Nobel. Se você falar Nobel, ferrou tudo, errou tudo. Aí você fala, como é que eles vão saber o que eu falo, Félix? Eles não estão vendo. Porque se você falar Nobel, você vai acabar fazendo isso aqui, ó, colocando acento. Por quê? Porque paroxítonas terminadas em L levam acento. A gente vai ver isso em acentuação, daqui a pouco, próximas aulas. Mas perceberam? Se você fala errado, você vai escrever errado, você botar um acento onde não tem. Isso aqui está errado. O certo não é Nobel, o certo é Nobel. Aqui, ó, como é que fala isso aqui? Obus. Não é obus, não é obus, é obus. E o que quer dizer obus? Canhão. É uma peça de artilharia. Quem entrar para a ESE e for servir em quartéis de artilharia vai lidar muito com obus, vai lidar com o obuseiro. O obuseiro é aquela parte que é atrelada à viatura para carregar esse obus, ou seja, para carregar esse canhão por aí. Tá bom? A gente vai ver dentre os termos que caem no concurso, muitos termos militares aqui ainda. Eles gostam disso, tá? Então, obus, como é que fala isso aqui? Mister. Dá vontade de falar mister, não dá? Põe um mister, né? Não, isso aí não é inglês, isso é português. E no português essa palavra mister quer dizer o quê? Importante. Só isso, é um adjetivo que quer dizer importante, é essencial. Por exemplo, é mister que vocês gravem essas pronúncias aqui. Olha que interessante. A gente pensa que está falando de uma outra coisa, está falando em inglês, mas não. Mistério é a palavra do português, então é uma palavra oxítona, tá? Olhem para cá, condor. Condor é uma ave, né, andina, uma árvore gigantesca, ela tem mais ou menos 2 metros de envergadura de uma ponta a outra da asa. É uma ave de rapina e um símbolo da liberdade. A gente vai falar sobre essa ave aqui quando falar do condoreirismo em literatura, tá bom? Mas aqui, condor, não condor. Não pode botar condor, o erro seria esse. E aqui, como é que fala isso aqui? Cateter. Mas, Félix, o médico falou para mim que ia botar um catéter no meu pai, na minha mãe. Ele fala, mas tá errado, tá? Não é catéter, é cateter. Beleza? Essa aqui é a sílaba tônica. De novo, se você fala catéter, você vai errar, que você vai botar um acento aqui quando não tem. Tá bom? Tranquilo? Essas são oxítonas. Então, tá vendo? Você sabe quando a sílaba é tônica, classificar a palavra. Mas essas aqui que o pessoal geralmente erra, vocês têm que gravar mesmo, a pronúncia correta. Agora, gravem agora comigo a pronúncia dessas paroxítonas. Ó, já vou marcando a sílaba aqui. Como é que fala isso? Avaro. O que é avaro? Avaro é pão duro, unha de fome, mão de vaca. Aquele cara que não abre a mão nem para dar tchau, não é isso? Isso aí é o quê? É que tem avareza, o cara que é avarento.
ele é avaro, tá bom? Então, sílaba tônica é essa aqui. Vocês perceberam? Essa palavra não é acentuada, então ela não dá dica nenhuma. Então ela não tem acento, se você nunca ouviu, você fica meio sem saber como é que pronuncia, tá bom? Olha a outra aqui, ó. Azimuth. Azimuth. É o mu que é a sílaba tônica. Estou falando que são paroxítonas, tá vendo? Ó, última, penúltima. Azimuth é o quê? A gente está falando de termo militar ainda, né? É a distância entre um ponto e a linha no horizonte. É uma coordenada para tiro. Tiro de peças grandes de artilharia, tá bom? O nome disso, azimuth. Aqui, como é que fala isso? Pudico ou pudica. Isso é adjetivo. E a pessoa pudica, né? Ou o homem quando é pudico, é quando é puro. Muito puro. A pessoa que é muito pura, ela é pudica. E não púdico. Se você fala púdico, errou tudo. Perceberam? É pudico ou pudica, tá? Essa aqui, galera. Ah, eu bati o meu recorde. Pé, errado. O certo é, eu bati o meu recorde. Recorde. Se você falar recorde, você está errando. O certo é recorde. Perceberam como é que causa dúvida mesmo? A gente já ouviu das duas formas? Então fiquem ligados nisso, tá? Aqui. Próxima. Libido. Libido. Libido quer dizer o quê? Desejo sexual, tesão, tá bom? Mas a pronúncia correta é libido. E detalhe, essa palavra é uma palavra feminina, tá, pessoal? A gente vai falar disso mais tarde quando falar de gênero do substantivo. Mas o certo é a libido e não o libido. Então, isso aí mexe com a minha libido, com o meu desejo. Entenderam isso? Beleza. Aqui, pessoal, olhem para essa palavra aqui e é importante vocês verem como eu estou marcando a sílaba. Como é que fala isso aqui, gente? Gratuito. Não pode falar o quê? Gratuito. Se você falar gratuito, vai sair caro para você. Vai sair caro porque você vai errar a questão na prova. Tá bom? Então não falem gratuito. O certo é gratuito. E eu estou fazendo o quê? Eu estou botando toda essa sílaba aqui, ó, o tui, como sílaba tônica. Eu não posso separar Não, não posso fazer isso não. Senão eu vou pronunciar errado. Então o certo é gratuito. Tá bom? Aqui, ônix. Tá? Uma pedra semi-preciosa, negra, né? Não é onix, é ônix. Ah, mas tem aquele político que o nome dele é Onix, né? Mas aí é o nome da pessoa, eles dão uma inventada, né, gente? Aí o nome dele é com Y, se eu não me engano, já fez uma graça ali, uma firula. Mas isso aqui não é nome de ninguém, isso é o nome da pedra preciosa, semi-preciosa, de cor negra, ônix, tá bom? Aqui, pessoal, isso aqui, então, eu ouço muito isso aqui de maneira errada. Aquela assinatura abreviada que você vai dar num documento, o nome daquilo é rubrica. Dá sua rubrica aqui, você vai lá e dá aquela assinaturazinha que só você reconhece, que tem algum traço característico seu, que você vai reconhecer como sua. O pessoal fala como isso aqui? Rúbrica. Pô, dá sua rúbrica aí. Não, não pode. Isso não é proparox, isso é paroxítona. É rubrica sempre, tá bom? Olhem para cá, látex. Estou falando de quê? Borracha. Ainda não pode falar látex, e as pessoas falam. O certo é látex. Aqui, pessoal, como é que fala isso aqui? Ibero. E o que é ibero? É tudo que tem a ver com a Península Ibérica. Estou falando de quem? Espanha e Portugal. Espanha e Portugal, eles fazem parte da Península Ibérica. Então, é um acordo ibero, por exemplo, entre Portugal e Brasil. É um acordo ibero-americano, né? Porque o Brasil faz parte da América, é a América do Sul, mas é América, né? Então, é um acordo ibero e não ibero-americano. O erro comum, o pessoal fala muito, é chamar isso aqui de proparox e falar íbero. Íbero está errado. O certo é ibero. Finalizando, essa palavra aqui, que o pessoal fala como? Boemia, né? Boemia. Mas tá errado. O certo é boêmia. Boêmia. Boêmia, tá? Então, você separa assim, ó, boêmia. A sílaba tônica é esse E, que já está até acentuado. Não pode falar boemia, como as pessoas falam, tá? E você vê que tem até o acento aqui, justificando essa pronúncia correta. Tá bom? Beleza, gente? Vamos seguir com mais um quadrinho aqui sobre fonética.